Para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é para o mercado de petróleo. E para atualizar a gente de como andam então as negociações e as variações, está conectado aqui comigo já o Vitor, que fala em nome da Hedgepoint, que é quem vai conversar com a gente hoje. Vitor, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Vitor, vamos lá então, né? Eu gostaria que a gente começasse o nosso bate-papo traçando uma linha do tempo do que aconteceu nessa última semana, porque pelo que eu estava olhando aqui, a gente tem um momento de pressão, é isso mesmo? Perfeito. Bom, o que acontece, né? O momento ele é bastante importante porque tem duas forças dentro do contexto do petróleo que estão exercendo força sobre os preços. De um lado, a gente tem as ações da OPEP, que tem pressionado os estoques no mundo através de restrições de oferta, cortes de produção, e do outro lado, a gente tem o possível corte de juros nos Estados Unidos. Essa semana, na sexta-feira, a gente vai ter novos dados sobre a inflação americana, que pode trazer pistas, né, se vai ter espaço para o Banco Central americano começar a cortar juros. Isso vai ser um passo muito importante, né, principalmente na simbologia, né, o primeiro corte desse atual ciclo monetário, porque isso pode enfraquecer o dólar. Lembrando que grande parte das commodities energéticas e o petróleo também, elas são negociadas em dólar. Então, quando o dólar fica mais fraco, essas commodities ficam mais baratas para detentores de outras moedas. Então o mercado já está começando a precificar se as pistas que os novos dados de inflação americano, principalmente os que vão sair agora na sexta-feira, que é o PCE, vão dar espaço para o Banco Central americano cortar juros ou não. E é isso que está influenciando os preços nessa semana. E, Vitor, o que eu não posso deixar de te perguntar e que a gente falou muito nesses últimos dias também foi a desistência do Biden da presidência, da corrida eleitoral nos Estados Unidos. Isso pressionou de alguma forma o mercado do petróleo ou o mercado nem olhou para isso, ficou mais nessas duas ações que você já trouxe aqui para a gente? Não, isso pressiona. Eu não acredito que ainda o que o mercado está olhando, porque a gente já tem espaço até vir a eleição nos Estados Unidos, a gente vai ter um tempo até esse presidente assumir e trazer algumas políticas. Eu acredito que hoje, essa semana, o que está precificando mesmo o mercado é as perspectivas de corte de juros nos Estados Unidos. Agora, o novo presidente americano, ele vai ter um impacto sobre o ciclo desse corte de juros para o ano que vem. Lembrando que o Trump, na sua última presidência, ele teve algumas políticas protecionistas, comerciais mais protecionistas, que incentivam a atividade econômica nos Estados Unidos. Só que, ao mesmo tempo que incentiva o crescimento econômico do país, isso também traz pressão para a inflação. Então, há uma perspectiva do mercado, e eventualmente numa eleição do Trump, que o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos possa ser mais devagar ou mais gradual do que seria eventualmente com outro presidente. Então, isso também pode estar vindo para os preços, né, para as negociações, mas essa semana em específico me parece que está muito mais associado à perspectiva do mercado sobre o primeiro corte de juros nos Estados Unidos e os dados de inflação que vão ser divulgados na sexta-feira, do que a eleição americana ainda. E quais são as expectativas para esses cortes, Vitor? O que ocorre, né? A gente teve um processo inflacionário muito alto nos Estados Unidos aí nos últimos anos. O Banco Central americano, né, o Fed, na sua política monetária mais contracionista, né, elevando os juros aí para os patamares atuais, conseguiu convergir essa inflação em torno da meta, que hoje é 2%. A gente teve alguns sustos aí nessa trajetória. O primeiro semestre foi marcado por uma persistência da inflação. Lembrando que no final do ano passado, quando a gente olha a curva futura de juros dos Estados Unidos, ela estava num patamar muito menor do que a gente olha hoje, né? Na perspectiva que poderia ter corte de juros no primeiro semestre. Isso não ocorreu, mas agora, com os últimos dados que a gente viu de emprego, de valorização dos salários, da atividade econômica, o mercado começou a entender que sim, haverá espaço para o Banco Central americano cortar os juros antes do final do ano. O consenso hoje está para um corte em setembro, mas ainda pode ter um atraso para novembro, caso os dados aí de inflação, de trabalho nos Estados Unidos se mostrem mostrem um grau de força, ainda se mostrem resistente. Então isso que o mercado está atento, né? Sexta-feira vai ser um dia bastante decisivo para o mercado, porque o PCE, que é o principal índice de inflação observado pelo Banco Central americano, vai trazer os novos dados, e aí a gente vai ter uma convicção maior se vamos ter corte de juros em setembro ou se vai escorregar para novembro, caso venha com mais força. E, Vitor, sendo esse dia decisivo para o mercado de petróleo, quais são os outros que podem ser impactados aí, né, a partir da variação do mercado de petróleo? Olha, olhando para petróleo e o complexo energético como um todo, a gente tem alguns outros fatores que orbitam aí que também vão exercer preço, tá? Um deles é a China, dados econômicos mais fracos da China e também as importações da China esse ano estão menores, trazem uma perspectiva do mercado que talvez a expansão do consumo esse ano seja menor, já está tendo algumas revisões baixistas por algumas agências internacionais.
A gente tem a temporada de furacões nos Estados Unidos que pode impactar a costa do Golfo nos Estados Unidos, que é uma importante região, não só na produção de petróleo, mas também na capacidade de refino. Então a gente tem alguns fatores de risco que vão orbitar, que podem exercer preço, mas nessa semana parece que são os dados sobre a macroeconomia americana que estão exercendo aí mais, deixando o mercado um pouco mais ansioso, um pouco mais apreensivo. E falando um pouquinho mais a longo prazo, né, para essa segunda etapa de 2024, já a gente está entrando aí no mês de agosto, como é que vocês avaliam que deve ser esse restante do ano? A gente ainda vai ter um cenário do petróleo pressionado, né, provavelmente orbitando em torno desses $80, um pouco mais para cima. O principal fundamento de mercado, a principal força que tem dado sustentação ao preço, que são as ações da OPEP, elas continuam no mercado, principalmente pelas lideranças da Arábia Saudita e da Rússia. A Arábia Saudita está com as exportações de petróleo no nível mais baixo dos últimos 5 anos, a Rússia também, na média semanal, caiu aí nas últimas semanas, então está trazendo aí força para o mercado. Mas os dados macroeconômicos, eles podem trazer aí um grau de incerteza que pode enfraquecer os preços. E, de novo, por quê? Porque o dólar fortalecido, ele acaba diminuindo a demanda por commodities energéticas, uma vez que elas são negociadas em dólar. Então, o dólar fortalecido traz menos demanda, dólar enfraquecido traz mais demanda, e é isso que o mercado tem olhado com atenção aí nesses últimos dias. Muito bom, Vitor. Obrigada pela sua participação e pela sua disponibilidade. Vamos aguardar, então, aí pela sexta-feira para ver qual rumo que esse mercado vai tomar. Já deixo o convite aberto para você voltar para a gente atualizar as informações aqui no Notícias Agrícolas. Será um prazer falar de juros, de câmbio, e me coloco à disposição. Prazer. Tchau, gente. Portanto, estivemos aqui com o Vitor, que falou com a gente em nome da Redpoint, que trouxe para a gente que sexta-feira vai ser um dia importante para o mercado de petróleo, principalmente porque a gente vai ter novos dados aí da economia americana e é o que vai direcionar essas cotações daqui para frente. Lembrando que a gente ainda tem um período até a corrida eleitoral, o Biden desistindo traz aí mais um ingrediente para essa formação de preço e vamos ver como é que tudo isso se desenrola. E de acordo com o Vitor, então, é fundamental que a gente espere pela sexta-feira para entender melhor qual será o direcionamento desse mercado daqui para frente. Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí que já a gente está de volta.